Olá, sejam todos bem-vindos. Uma alegria poder compartilhar com vocês sobre esse tema tão rico, né? Responsabilidade social corporativa, ESG e equidade racial. Se a gente pensar sobre o papel crucial das empresas na construção de um mundo mais ético, sustentável e justo, hoje a gente pode explorar a responsabilidade social corporativa, os seus princípios ESG e a promoção de equidade racial como uma ação interligada e que, por princípios fundamentais, podem impactar positivamente nas organizações, pensando aí nas agendas do século XXI. Responsabilidade social corporativa, de uma certa maneira, ela nos desafia a pensar na empresa para além do lucro, para além dos seus resultados financeiros, considerando inclusive os impactos das nossas ações nas pessoas, no planeta e na sociedade como um todo. Atualmente as empresas estão bastante comprometidas, pensando aí nas práticas de responsabilidade social corporativa, priorizando essas práticas de maneira ética, sustentáveis e transparentes. Essa agenda busca contribuir de maneira significativa para o bem-estar das comunidades da qual as empresas estão operando, e isso automaticamente nos liga à agenda ESG, que traz os princípios ambientais, de governança e social. Os princípios ESG têm ganhado bastante destaque por abordagem de investimento e de gestão, que consideram os impactos ambientais, sociais e de governança nas empresas. Ao integrar os critérios ESG através de suas operações, as empresas podem mitigar, ou seja, diminuir os riscos, melhorando a confiança da marca e agregando valor a longo prazo. Desde a gestão responsável dos recursos naturais até a promoção da diversidade e inclusão dentro dos seus quadros, os critérios ESG estão moldando de uma certa forma como que as empresas operam e são avaliadas pelos seus investidores, mas também pelos seus stakeholders. Pensar que a equidade racial talvez seja o maior dos nossos gargalos é um processo imperativo de maneira moral e também uma necessidade urgente, pensando que a nossa sociedade precisa reconhecer a necessidade do combate ao racismo como algo essencial para construirmos verdadeiramente uma sociedade mais justa e inclusiva. E as empresas, elas têm um papel fundamental nesse processo, pois elas podem adotar políticas e práticas que promovem diversidade, inclusão, equidade de oportunidades para todos, independente da sua raça ou etnia. Pensar que o Brasil tem 56% de população negra é um número muito simples, mas de que maneira as organizações têm usado essas referências para corrigir suas falhas e suas culturas equivocadas que replicam o racismo desde os processos seletivos. Corrigir as disparidades sistêmicas e criar ambientes de trabalhos onde todas as vozes possam ser ouvidas e valorizadas é pensar que as empresas podem se tornar um grande agente de mudança social positiva. A maneira que a gente avança rumo a um futuro mais sustentável e igualitário é crucial que todas essas empresas assumam a liderança na promoção da responsabilidade social, adotando aí os princípios de ESG e de equidade. Quando a gente integra esses valores na cultura das empresas, as operações diárias não se tornam apenas resilientes e inovadoras, mas também se tornam importantes para que a gente tenha um mundo melhor para a coletividade. De uma maneira simples e prática, juntos nós poderemos construir uma economia mais justa, inclusiva e sustentável para as gerações que são presentes e futuras. Mas agora a gente vai falar como fazer isso. Se nós pensarmos em responsabilidade social como uma linha evolutiva, a gente já passou por uma fase de bastante evidência das empresas que adotavam as práticas de responsabilidade social dentro dos seus quadros, ou seja, trabalhando com o seu público interno e também com as comunidades a qual elas estavam inseridas, e a gente vê uma evolução gradativa desses conceitos agora com a chegada da pauta ESG nas organizações, que, para além da responsabilidade social, provocam a reflexão dos aspectos morais através
das políticas de governança e também das políticas de meio ambiente, ou seja, as empresas pensando no planeta através de um olhar mais crítico e mais responsável desse ecossistema. Todo esse processo de modernização provoca às empresas uma mudança de cultura, uma forma diferente de pensar e de se comportar, de agir e de devolver à sociedade um pouco dos benefícios que ela recolhe através da aplicação das suas práticas. Atualmente, dialogando com muitas empresas, a gente tem observado que algumas dessas corporações escolhem um desses eixos para priorizar. Isso não deve ser algo recomendado, né? A gente, de uma certa maneira, acredita que as empresas precisam estar atentas a todos os olhares e as frentes que o meio ambiente, que a governança e que os aspectos sociais necessitam para que as empresas tenham aí o título de empresas socialmente responsáveis ou que empresas que adotam a agenda ESG. E pensando nessa prática, atrelando as questões de responsabilidade social, de meio ambiente, de governança, de ESG de uma forma com a agenda de raça, de etnia, é lembrar que esses grupos, né, o grupo da população negra, de uma certa maneira, é o que menos tem acesso aos bons serviços, às boas práticas dessa agenda. Nós podemos pensar que, quando a gente fala de meio ambiente, podemos atrelar imediatamente ao racismo ambiental, pensando que nas comunidades mais vulneráveis, inclusive naquelas que as empresas estão inseridas e atuam, a população de risco é a população negra. Quando a gente fala dos aspectos sociais, nós também levamos em consideração que a população vulnerável é a população negra. E quando você atrela isso às empresas, vem aí uma responsabilidade muito grande, porque as empresas detêm o poder de mudar a realidade no médio e longo prazo através de uma mudança de cultura organizacional que permita que profissionais negros qualificados possam ocupar posições de liderança nessas empresas, o que hoje a gente ainda encontra muita resistência para que as empresas adotem isso como uma prática comum, apesar de terem vários organismos dispostos a ajudar as empresas a quebrar essa barreira e a encontrar os profissionais adequados para os seus postos. E quando a gente também lembra da governança, é da maneira que a empresa internamente olha para essas práticas de gestão para tomar a decisão assertiva de mudar os rumos e o comportamento de como as atuais lideranças têm buscado esses profissionais, têm acolhido os profissionais que são encontrados para essas posições e têm planejado a ampliação das vagas para profissionais negros nas posições de liderança. A gente já falou que no Brasil nós somos 56% da população, mas isso não casa com o indicador de que nós somos menos de 12% das posições de liderança nas empresas, considerando os cargos de gerência e de diretoria. Essa conta não está batendo, e quando a gente fala de responsabilidade social corporativa, de ESG e de equidade racial, fica aqui uma provocação para discutir com vocês de quem é a responsabilidade para mudar esses aspectos. Durante muitos anos, nós ouvimos das organizações o discurso da falta de profissionais negros para ocupar essas posições. O que a gente sabe que nos últimos 20 anos mudou completamente. Pela primeira vez na história, através das universidades públicas, o número de profissionais formados, pretos e brancos, ficou equiparado. Não existe mais o argumento da falta de profissionais. Se nós fôssemos a maioria para povoar essas empresas, o nosso número ainda seria pequeno. Mas nós temos trabalhado significativamente para entregar às empresas cada vez mais profissionais habilitados e com formação superior à exigida para essas posições. Falta agora engajamento social e falta também compromisso das empresas que querem fazer essa transição de empresas comuns para empresas responsáveis e empresas que estão antenadas a esse novo tempo que está chegando. Nós não podemos mais viver num país onde os negros estão apenas na operação, como se a gente estivesse no Brasil colônia,
tendo os escravos carregando os sacos de café e de açúcar. Hoje nós temos boas alternativas para as empresas que querem encontrar essa jornada de mudança. O Pacto de Promoção da Equidade Racial é uma delas. É um mecanismo da sociedade civil que criou gratuitamente para as empresas um protocolo ESG pautado em raça. Isso mesmo, uma série de recomendações e diretrizes que as empresas adotam e a médio e longo prazo conseguem mensurar, através de um índice que também foi criado pela associação, medir o desequilíbrio racial nessas empresas. E através desse diagnóstico, tomar as decisões mais assertivas em busca de uma equidade racial, de gênero e, acima de tudo, de bons profissionais. O Pacto tem atuado hoje com mais de 70 grandes corporações que adotaram o protocolo como a sua maior estratégia de fomento da diversidade. Se você ainda não conhece, é uma grande oportunidade de se ligar a essas empresas que têm estado na vanguarda, trazendo as melhores práticas do mercado e dialogado com os melhores especialistas do país para discutir como acelerar a agenda de diversidade racial. O protocolo tem sido monitorado nessas empresas através de uma equipe de técnicos que ajudam as empresas a implementarem essas ações afirmativas, corrigindo dentro de casa os vieses inconscientes e muitas vezes as necessidades de ajuste no planejamento e na cultura organizacional dessas empresas, fazendo com que os setores que estão travados possam incluir dentro do seu planejamento uma aceleração da pauta racial. E nessas empresas a gente tem encontrado inclusive os melhores resultados e entendendo que essas empresas estão socialmente se adequando e entregando uma agenda ESG coerente com aquilo que as empresas pregam no mercado e aquilo que os investidores e acionistas têm cobrado das organizações a nível global. Por outro lado, essas mesmas organizações também recebem orientação de como fazer investimento social privado. Um dos grandes pilares do S e do SG que monitora como que as empresas se relacionam com essas comunidades. E quando a gente fala de comunidade do Brasil, a gente não pode esquecer do recorte racial, porque é nas periferias que estão as maiores necessidades. Então as empresas precisam começar a ter o olhar social dela voltado para esses recortes, os recortes de território, os recortes de raça, os recortes de gênero. E quando elas fazem isso, recebendo apoio técnico, as chances de serem mais assertivos e de garantirem a medição do impacto social é legítima. Precisamos sim de cada vez mais líderes, empresas e pessoas engajadas com o compromisso de uma real mudança para que a gente tenha um Brasil muito mais justo e equalitário. Não podemos mais permitir que os profissionais e as pessoas pretas sejam violentadas, desrespeitadas, destratadas e mortas como se a gente estivesse ainda há 3 séculos atrás. O Brasil é uma grande potência e a gente pode acelerar toda essa potência quando nós entendermos que a pluralidade que nós temos aqui, ela é de fato um fator acelerador de todas as riquezas que nós podemos gerar. As 70 empresas que estão no pacto passaram a ser certificadas no último ano. Esse próximo semestre nós já iremos entregar as 15 primeiras empresas do Brasil a serem certificadas em equidade racial. No próximo ano esse número já pula para 30. Quando que a sua empresa vai se comprometer com uma agenda responsável? De que maneira você está fazendo para deixar um mundo melhor? Como você tem educado seu filho em relação a essas questões de diversidade? A gente não pode mais agir da forma que nós fomos ensinados. O mundo se modernizou e as coisas mudaram. Como que os aspectos de responsabilidade social corporativa, ESG, diversidade, equidade e inclusão estão na sua vida cotidiana? Como que você dialoga com os seus colaboradores plurais? De que maneira você está contribuindo para deixar uma sociedade melhor? Essas são as questões básicas que nós precisamos todos os dias se perguntar. Não adianta discutir responsabilidade social corporativa, ESG, equidade racial, se como líderes
não fizermos a nossa parte. Fica aqui uma provocação. Faça você um pouquinho do mundo um lugar melhor para as próximas gerações. Deixa aqui o meu abraço. Tenham todos um bom evento.